Fala pessoal, um ano depois a gente tá de volta com o Wolfcast e eu não podia voltar com um convidado melhor. Tô aqui com meu parceiraço, Lucas Brum, meio bis, flow bis agora, que vai contar inclusive pra gente sobre isso. Eu vou abordar esse assunto porque eu tô curioso pra saber como foi tudo isso. Legal. E a primeira coisa, eu vou querer que ele se apresente. Conta pra gente quem é Lucas Brum e aí já entra na sequência de quem é meio bis e agora flow bis e como foi isso tudo. Legal demais, legal demais. Prazer, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Brum. Eu faço parte aí do time da Meio Biz, agora Flow Biz. Esse ano a gente fez o rebrand, aí já fazem 10 anos. Então eu entrei quando era o Vinícius um sonho, né? Pra quem não conhece o Vinícius, é o nosso CEO, meu sócio era o Vinícius, um software naquela época ainda em construção. E fomos crescendo juntos aí até se tornarmos uma empresa que a gente é hoje. Então é muito legal estar aqui com vocês hoje, principalmente com o Augusto aí, que é parceiro de longa data. Tem um tempo já, né? E logo na sequência a gente fala do rebrand, vamos por partes aí, mas nós vamos falar assim. Mas é um prazer e espero que vocês gostem do papo aí de hoje. Fechado. E sobre essa tua apresentação, eu quero saber dessa jornada. Eu conheço a jornada de como que tu entrou na Meio Biz e tudo, e agora tu tá como uma parte fundamental, estratégica da empresa, né? No nível executivo. Mas me conta como foi essa jornada, até porque muita gente acha que pra tu virar empresário, tem que abrir empresa do zero e não necessariamente participar da construção disso. Tu participou da construção de um negócio que hoje vale algumas coisas no mercado, algumas boas coisas. Realmente. Então, me conta como é que foi isso. Como tu entrou e onde que tu tá hoje e o que tu acredita que foi fundamental pra tu chegar onde tu tá. Legal. Assim, cara, quando o pessoal pede pra mim me apresentar, né, eu sou publicitário por formação, sou formado em marketing, mas você me apresenta, eu sou um vendedor. Né? E eu acredito que vendas ela é um veículo para você crescer na vida, seja qual seja o teu objetivo. Então, apesar de hoje eu ser empreendedor, sou empresário, eu sou um vendedor, né? Então é assim que eu gosto de me apresentar. E aí é legal, cara, que eu comecei lá na loja da minha família vendendo com 15, 16 anos de idade. E aí o meu avô dizia, vai lá, guri, atender os clientes, né? Daquele jeito bem chucro do gaúcho, né? Vai lá, guri. E aí eu comecei vendendo ali, aí eu vi que eu tinha jeito ali para vendas. E ali eu comecei a vender, e aí eu vendi, cara, móveis, eu vendi cartão de visita, eu vendi curso profissionalizante, vendi curso em inglês. Quase um Alfredo Soares, né? Vendeu cartão de visita. Né? Algumas cifras de diferença, algumas poucas, tá? Muitas. Mas na época da faculdade eu já fazia parte de direção de arte. Então, lá em Santa Cruz tinha a Santa Cruz do Sul, eu sou gaúcho, vocês vão notar no sotaque, né? Tinha uma gráfica lá que era R$70 o milheiro. Aí eu cobrava R$300 do cliente, R$70 era o milheiro, eu ganhava 230 de lucro para fazer arte. Era justo. Já era um empreendimento, já era digamos, um mini empresário. Quando eu entrei na Flowbiz, eu estava na Vivo Telefonia, então eu era vendedor field sales, e eu vendia na rua, porta a porta. Então eu viajei Vale do Rio Pardo, Santa Cruz, Cruzilhada, Candelária, cidades lá da região. Então, o que eu digo, cara? O vendedor porta a porta, que vende na rua, viajando, e telefonia ainda, né? Pra quem não sabe vender telefonia, é muito difícil, né? Tu vende qualquer coisa, né, pô? Então, aquilo me deu uma casca muito boa. Até porque tem muita objeção pra vender isso. Muita objeção. E outra, a minha meta era de linha nova. Se o Augusto aqui da Wolf, tá? Você usa, sei lá, Vivo, e eu fosse vender linhas da Vivo pra você, a Vivo ensinava a gente a te colocar uma linha nova. Porque Vivo para pessoa física, pessoa jurídica, não entrava para minha meta. Minha meta era linha nova ou portabilidade. Então, já ali, eu já peguei a primeira escola de vendas, venda mesmo sem o cliente precisar. Então, já foi uma primeira escola de um tipo de vendas que eu respeito a Vivo, não é isso, tá, gente? Mas não é uma cultura de... Não é do cancelamento. Não é uma cultura de vendas que lá na unidade que eu trabalhava, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Cruz do Sul, que era uma credenciada, não era Vivo Empresas direto, era uma credenciada Vivo, não era uma cultura de vendas que eu me agradava. Porque a gente era literalmente ensinado a empurrar a linha pro cliente que ele não precisava. Sem gerar necessidade. Exato. Né? E quando eu entrei na Flowbiz, muita gente não sabe dessa história, eu entrei como estagiário. Literalmente como estagiário, ganhando uma bolsa lá, trabalhava 8 horas, já ganhava comissão como estagiário, então eu entrei com o Vinícius ali, fiquei 1 ano como estagiário, e ali a gente já começou a estruturar uma cultura de vendas na Flowbiz, né, que é uma cultura de vender se eu realmente vou conseguir ajudar o cliente. Sim. Então, cara, nesses 10 anos que eu tô lá, isso, querendo ou não, propagou no mercado e foi criando uma base de cultura e de posicionamento muito forte. Porque se eu percebo que aquela empresa não precisa da minha solução ou que eu não consigo ajudar ela, na maioria das vezes eu não vendo. Até porque vai parar de fazer sentido a venda. Até porque vai parar de fazer sentido. E outra, né, gente que vende recorrência, né, tanto agência como software, a lucratividade está na recorrência. Né? Se eu trago um cliente hoje para ele cancelar daqui a 6 meses, muitas vezes não pagam nem meu CAC. Não. Então,
passar essa cultura para o time que o ideal não é, que o trabalho não termina quando eu faço a venda, e aí vem uma cultura de vendedor muito errada, tá, gente? A gente vai lá, bate sino, buzina. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Mas, assim, eu tô comemorando o meu resultado, não o resultado do meu cliente. Vou te falar que eu não gosto, tá? Eu sei disso. Eu já falei porque é um assunto que eu sei que você não gosta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas essa cultura de venda, de fazer o barulho, que eu acho que é importante para um time de vendas ter energia, que não é tanto a minha vibe, só que muitas vezes a gente tá comemorando o resultado da minha empresa e não o resultado do meu cliente. E aí o que a gente aprendeu a viver na Flowbiz é as duas coisas. Sim, trazer o cliente à venda é muito importante, mas a gente fica muito mais feliz e parabeniza muito mais o time quando a gente entregou o que a gente vendeu, né? Por exemplo, lá na Wolf, inclusive, esse é um detalhe importante. A gente é parceiro meio Biz. Isso tem muito a ver Flowbiz. Eu tô me adaptando ainda, tá? Fica tranquilo. Eu também tô, tá? A gente é parceiro Flowbiz desde quando era meio Biz, porque existe um alinhamento cultural muito forte com isso. Inclusive, eu já te falei isso outras vezes, né? Que a Flowbiz, ela tem evoluído muito em produto agora. Muito, mas aquilo que eu vejo maior diferencial de vocês é o fato da gente ter um acesso muito próximo com o suporte, com o time de CS. Vocês treinam o nosso time de aceleradora, barra agência, enfim. E o nosso cliente consegue recorrer a isso. Então, é um alinhamento muito próximo daquilo que a gente tem de propósito. E na UFA, a gente preza muito por fechar parceria com empresa que acredita no que a gente acredita, né? Então, a gente só faz isso com empresas que, de fato, têm um alinhamento cultural daquilo que a gente também tem internamente. Então, esse propósito de vender, principalmente pra gente que é recorrência, não adianta nada tu vender uma coisa pra alguém que tu não consegue ajudar. O cara vai sair daqui a 2 meses e tu não vai ter conseguido gerar nada no negócio dele. E aí isso entra numa linha que pra mim é muito tênue, que é posicionamento de mercado. Eu tô muito mais preocupado com aquilo que a minha empresa vai oferecer pro mundo e a forma que o mercado enxerga a minha empresa do que só com faturamento de fato. E não adianta ser hipócrita que dinheiro importa, mas não é só dinheiro. Não é só pelo dinheiro, entendeu? No final das contas. E, na verdade, o dinheiro construído dessa forma, ele é um dinheiro que ele tem muito mais valor e muito mais... Eu vou falar, ele tem muito mais alicerce do que aquele projeto que é construído só na base do volume, entendeu? Não é esse o foco. Perfeito. E, cara, apesar do mercado hoje ser grande, né? O mercado de e-commerce é um mercado muito grande, com muito dinheiro, as pessoas que trabalham no mercado ainda é muito pequeno. Sim. O mercado, muita gente se conhece, né? Sim, o que eu quero existe uma bolha. O que eu quero dizer pro pessoal é que, assim, se você for ter um posicionamento errado, ou vender errado, ou se vangloriar para algo que você não entrega, a conta vai chegar, o mercado vai te cobrar isso, né? Com certeza. As pessoas se conhecem muito aqui no mercado, então se eu faço um mau trabalho com o Augusto, vai propagar em algum momento no mercado. Então, uma coisa que a gente sempre, e aí você falou de cultura, que eu achei muito importante a gente falar aqui, a gente sempre se construiu com base em ter uma empresa com propósito. Sim. Dinheiro é importante, lógico que eu quero crescer, quero ganhar dinheiro, isso também é importante, mas não é só isso, né? Quando a gente cresce só com objetivo monetário, é um crescimento que uma hora ele estanca. Eu não sei como tu enxerga, mas na minha opinião o dinheiro é objetivo, mas não é propósito. Boa. Entendeu? Então, eu sempre levo isso pro time, inclusive. A gente sempre olha pro dinheiro como ele sendo objetivo, porque todo mundo precisa de dinheiro para se manter, para crescer, para promover o time, mas ele não é propósito. Propósito é o processo que leva a gente a ter o dinheiro. Se o propósito for cumprido, a gente vai ter um dinheiro bem alicerçado, né? Eu acredito muito mais... Eu sou averso ao risco. Não sei se eu já te falei isso, mas acho que já. Eu não sou um cara que toma muito risco. Então, para mim, consistência tem muito mais a ver... Tem muito mais valor do que a gente ter uma linha muito agressiva aqui, depois a gente ter outra linha muito agressiva aqui. Eu prefiro crescer mais devagar, mas crescer de uma forma muito mais consistente. E para mim isso tem a ver com propósito. Não, e tem outro ponto, se a gente olha vários negócios, você olha a linha de um negócio dos últimos 10 anos, ele vai fazer essa vai, inevitavelmente. Só que se você ter uma linha de constância e talvez não tomar tanto risco, talvez... Sim. Às vezes tu cresce um pouquinho mais lento, mas tu cresce. E tu cresce com mais... constância, sem agredir tanto o teu mental, né? Tu sabe que o primeiro tomada de risco que a gente teve na Meio Biz, né, na época da Meio Biz, foi quando a gente foi no fórum, que a gente vai estar lá amanhã, né? Então a gente convida para visitar lá a Flowbiz e a Wolf lá no evento. Foi em 2018, onde a gente nem tinha tanto capital. E a gente foi lá e investiu a grana no evento, né? Foi o primeiro all-in que a gente deu, digamos. Naquela época a empresa tinha 8 pessoas, 10 pessoas, né? Então, eu lembro que aquilo impactava muito o nosso caixa, né? Sim, com certeza. E foi a primeira entrada que a gente fez nos eventos, cara. E esse ano vai ser a sétima, oitava edição que a gente tá, inclusive, quando teve a pandemia, a gente participou da online, a gente patrocinou um online, né? Sim. Que, inclusive, na época, comercialmente foi muito bom. Sério mesmo. Até porque deu boom, né? Inevitavelmente a pandemia gerou isso. E se eu não me engano, o key speaker daquela edição foi ou o Tim Cook ou o outro CEO, ou co-CEO da... Wozniak. O Wozniak foi, exatamente, foi o key speaker. Então,
gerou uma audiência bem legal também, gerou bastante inclusive, convenhamos, deveria seguir nesse rumo, né? Deveria seguir nesse rumo. Foi bem bom. Mas e aí, cara, só terminando de responder a tua pergunta ali da minha jornada, e uma dica que eu quero dar pro pessoal, eu falo bastante lá no time, não importa a função que você seja, não importa, sempre faça mais do que pedido. Porque quando a gente é funcionário, que nem eu fui, né, eu fui estagiário e fui CLT na Flowbiz por muito tempo, né, até virar sócio. A gente nunca senta na cadeira para fazer as funções delas. Primeiro tu faz as funções da cadeira para depois sentar nela, e não o inverso. As pessoas querem muito, quando eu virar sênior, quando eu virar líder, quando eu virar gerente, eu vou fazer isso. Não, meu amigo, minha amiga, ao contrário. Primeiro você vai fazer isso para depois sentar na cadeira. Então o esforço vem antes. Lucas, mas eu não vou trabalhar mais porque meu horário é 8 horas. É um pensamento muito limitado, o teu resultado também vai ser limitado. Então, se você quer ter um resultado maior, você vai ter que fazer mais que os outros, ponto. Então, uma coisa que eu sempre tive muito, cara, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com vontade, com energia, com fome, com tempo. Não tô dizendo pra você trabalhar final de semana, que nem a gente aqui que é louco, né? Que trabalha, que é obcecado. Não é isso. A gente que, inclusive, tá praticamente virado. Não é isso. Mas, cara, a maioria das empresas de sucesso tinha um empreendedor obcecado por trás. Sim. Né? Então eu acho que se você quer crescer na tua carreira, seja ela qual for, faça mais do que é pedido sempre. E isso vai fazer você crescer muito. Então eu vim de estagiário, aí eu virei closer, aí depois eu virei closer sênior, eu virei coordenador, virei gerente, virei head, aí quando eu virei head eu virei sócio, e aí agora a gente foi vendido para a Sankia em abril desse ano, a gente vai falar um pouquinho da M&A depois também. Agora eu tô cuidando de toda a parte de growth, que eu já cuidava, né? Sim. Mesmo sem estar na cadeira. Né? Então eu já cuidava do growth mesmo sem estar na cadeira, agora estou literalmente sentado nessa cadeira, fazendo funções que eu já fazia, mas agora atribuindo mais coisas. Então fui construindo a minha jornada na Flowbiz, sempre fazendo a mais para depois sentar nessa cadeira. E continua assim, virei sócio, cheguei lá? Não, eu não cheguei lá. Tem muita coisa para se fazer, eu ainda continuo fazendo mais do que pedido para continuar crescendo. E a gente estava até falando disso aqui, antes de começar, que a gente sente que tá o tempo todo atrasado, né? Então a gente veio pra cá, pro fórum, a trabalho, vai ficar terça, quarta e quinta imerso no evento, mas a gente fica com a cabeça, tipo, vou voltar e eu vou ter um monte de trabalho pra fazer porque tá tudo atrasado, porque a gente tem a mentalidade de obsessão. E às vezes as pessoas enxergam tanto obsessão quanto ambição como coisas negativas, né? Só que não são negativas. É porque às vezes as pessoas confundem ambição com ganância. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser ambicioso é você querer chegar em algum lugar que você planeja e que normalmente ele tá acima do normal. Só que muita gente quer esse acima do normal sem fazer acima do normal. E aí isso é burrice, né? Não é só preguiça como é burrice. Lá na UF a gente tem a cultura, e eu sempre deixo isso muito claro, que a gente não promove por você executar aquilo que você foi proposto. A gente promove por você executar acima do que lhe é proposto. Então isso não quer dizer que você não vai ficar na empresa, você vai. Só não espere que você vai ser promovido, você não vai. A gente espera sempre que você, para ser promovido, entregue acima daquilo que a gente lhe pede, pelo menos. Isso é que faz um bom colaborador. É exatamente por isso que tu te tornou sócio. Inclusive essa é uma dúvida que eu tenho, né? Acho que finalizou a questão da tua história até aqui, pelo menos, né? Na tua visão, quando tu sentou na cadeira da Meiobiz lá atrás, tu já tinha esse plano de virar sócio ou isso foi sendo construído ao longo do tempo? Cara, quando eu entrei, logicamente não. Né? Porque eu entrei como estagiário na época por que eu entrei na Meiobiz naquela época e eu falei isso pro Vini na época também. Porque assim, quando eu contei pro meu pai, já contei essa história muitas vezes, né? Meu pai também é gaúcho, né? Aquela coisa de, tu tá numa grande empresa, trabalho de CLT. O sonho do meu pai era eu trabalhar, passar no concurso e ser funcionário público. Dos nossos pais, da nossa geração, ter a tal da estabilidade, né? Sim. Primeiro que meu pai já ficou indignado comigo quando eu quis estudar publicidade, né? Publicidade não dá dinheiro, isso é coisa de artista, isso não é pra ti, né? Aquela coisa, não no mau sentido, né? Mas pensando preocupação no genuína. Quando eu contei pro meu pai que eu tava saindo da Vivo, que eu tava bem, eu tava batendo meta, eu tava prestes a tirar férias, e aí eu contei que eu tava saindo pra uma empresa de tecnologia, que meu pai nem sabia o que era na época, né? Por uma empresa de uma pessoa pra ser estagiário, me xingou, né? Cara, guri, você tá ficando maluco? Você tá saindo da Vivo pra ir numa empresa? O quê? Falei, né? Daquele jeito, né? O quê, né? Daquele jeito. Aí a mãe já é diferente, né? Quando você sabe, você tem mãe, calma, meu filho, faz o que você acha melhor, assim por diante. Cara, quando eu olho pra trás, é loucura, né? Imaginar que deu tudo certo. Mas naquela época que eu vi, cara, eu vou continuar trabalhando com vendas, que é algo que eu sei fazer, pra eu conseguir terminar minha faculdade, trabalhar com o que eu sempre quis, que era ter uma agência.
O meu sonho... tu queria ter agência. O meu sonho era o teu Eu sonho. não sabia, não. O meu sonho é ter uma agência. E o meu sonho não era ter uma agência, tá? É. Não era. Mas vai terminar. Você vai me contar em seguida. disso. Então, meu sonho era ter agência de publicidade, mas não de marketing digital. Eu queria criar arte, eu era um cara criativo, eu queria desenhar posicionamento, eu adorava isso. E o meu tio, o Thiago Brum, ele vai assistir depois, ele é publicitário, tem uma agência grande lá em Porto Alegre. E aí eu vi o Thiago trabalhando, montando marca. Eu disse, cara, eu quero trabalhar com isso. Pô, que animal, aquele clima de agência. O pessoal almoçava pizza, nem sempre intervalo. Aquela coisa, aquela vibe de agência, assim. Aquela agência mais old school, né? E aí eu disse, pô, que legal. Vou continuar trabalhando com vendas, que é o que eu sei fazer. E vou aplicar o que eu sei de vendas trabalhando com marketing, que é o que eu tô estudando. Se conectou. Então, naquela época, cara, eu queria trabalhar com vendas até me formar na faculdade. Então, cara, eu nem vislumbrava nem crescer na Flubis, né? Eu enxergava aquilo como... Tanto que o meu estágio era o estágio pela Unisc, que é a universidade que eu estudava. Então, o meu estágio valeu como horas para eu me formar. Fez faculdade em Santa Catarina? Não, fiz em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Então, era horas também do estágio obrigatório que a gente tem que fazer. Sim, sim. Então, na verdade, era um estágio muito mais voltado para a parte acadêmica do que um estágio realmente para eu performar. E aí as coisas foram acontecendo. E aí sim, cara, quando eu comecei aí depois fui efetivado, comecei a crescer e vir evento, aí sim eu comecei a trabalhar com o sonho de um dia virar sócio, sem ambição, falar né? nada pro Vinícius. Assim, na verdade, a ambição existia. Já. Eu não cheguei pro Vinícius, Vinícius, eu quero ser sócio, mas eu comecei a estourar um instinto de dono, que tanto que muitas vezes as pessoas no mercado acham que eu sou o CEO da Flubis. Porque eu sempre me posicionei como Até dono. porque tu é a imagem da marca hoje, né? Tu é o rosto. E eu sempre me posicionei como dono, eu sempre pensei como dono. Sabe? Aí o pessoal fala lá no LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, o pessoal fala, tu quer que a gente tenha pensamento de dono, mas paga salário de CLT. Mas, meu amigo, é um processo. Né? É o que a gente falou antes. Sim. As pessoas querem as coisas sem muito esforço. E o LinkedIn virou um acúmulo disso, né, bicho? Não sei se tu já percebeu. Só fanfic, né? Exato. Virou um acúmulo disso, incrível. Mas o que eu ia comentar é que eu não tinha sonho de ser agência, não. Não tinha nem sonho de ser empresário. Eu queria seguir carreira numa multinacional. Tanto que eu comecei, assim, meu primeiro emprego foi como professor de inglês, com 18 anos. E aí, na época, meu pai já ficou meio puto. Porque ele falava, meu filho, mas tu tá na faculdade, tu não precisa trabalhar e tudo. Eu falei, pai, mas eu gosto de ensinar. E eu era extremamente introspectivo. E foi exatamente da aula de inglês que me fez me tornar mais comunicativo. E aí, depois disso, eu fazia faculdade de ciência da computação na época. E meu pai era puto com isso. Porque ele falava computação. Pô, meu pai é farmacêutico, tem 30 anos de farmácia. Né? E, mais uma vez, a mãe acolhe, né? Minha mãe acolhia, falava, deixa ele e tudo. Fiz um ano e meio de computação, aí não era o que eu queria, percebi que não era o que eu queria. Fiz vestibular de novo, passei para produção. E aí, engenharia de produção, né? Que é o que eu sou formado. E aí, num dos meus últimos anos, assim, acho que eu tava no meu 3º ano de faculdade, entrei na Vale. E aí, o meu sonho era Vale. Queria trabalhar na indústria. Entrei na indústria, e a Vale é uma puta numa empresa. Eu acho que talvez seja a maior indústria brasileira hoje, né? Nascida aqui, provavelmente. E aí, na época, a Vale já estava em transição, né? De sair da cultura extremamente pública, né? Do funcionário público pro privado, né? E aí, eu percebi que não era o que eu queria. E aí, eu fiz um intercâmbio, saí da Vale para estudar nos Estados Unidos. Fiquei 3 semanas lá. Conheci uma gerente de projetos do Google, Gabi, inclusive, ela sabe que faz muito parte da minha história. Gerente de projetos do Google do Brasil, voltei para cá. E aí ela me indicou para um processo seletivo de estágio do Facebook. Tu não sabia disso, né? Não, tu me contou? Então. A gente contou numa conversa de bar. Exato, fui quase estagiário do Facebook, voltei, abri uma operação de drops. Com aquela pulguinha. Com aquela pulguinha e tudo. Aquela coisa, cara, que animal. Quero alguma coisa, entendeu? Quero trabalhar com isso porque eu gostei. E eu sempre gostei de dado, né? Então, engenheiro de produção trabalha muito com processo e tudo. E eu sempre fui metódico com o processo. Sim. E aí eu comecei a rodar drop. E aí, pô, pra quem é metódico com processo, rodar drop não faz muito sentido. Fiquei 2 anos ainda com uma operação de dropshipping. Pra quem não sabe, dropshipping e e-commerce sem estoque. Então, a gente não tem o nosso estoque e é muito mais modelo logístico do que de e-commerce em si, né? Verdade. E aí, cara, percebi que não era o que eu queria, mas eu sabia fazer tráfego. E aí, comecei a vender isso. E aí, a gente começou a escalar a operação pra onde a gente tá hoje. Mas não era o plano. Eu não sonhava. Eu via os meus pais sendo empresários, eu falava, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Porque o assunto do almoço era negócio. O assunto do jantar era negócio. E hoje a minha vida é assim. E normalmente estresse e problema. Estresse e problema. Infelizmente, né? Mas depois que tu encontra o propósito do negócio, bicho, vira parte da tua vida, né? Não vou dizer que vira a tua vida, porque a vida da gente envolve muita coisa, mas vira uma parte muito fundamental da tua vida. E eu não me vejo sem o Wolf, por exemplo.
Eu sou o Wolf em tempo integral, né? Não tem como, cara. E assim, até um pouquinho antes de eu virar sócio, eu tive várias oportunidades para sair da Flowbiz e, cara, toda vez que eu pensava nisso, já era meio que parte de mim, sabe? Sempre foi uma decisão muito mais emocional, porque na época eu tive uma proposta financeira para uma empresa bem legal aí do mercado. Depois eu te conto em off qual é, que eu não vou falar aqui. E, cara, na época eu fiquei muito mexido. E aí eu lembro que a minha decisão foi puramente emocional. Porque a empresa era muito maior que na época era meio bizarro, o salário era muito maior, ia me dar muito mais staff, muita coisa de mercado, mas eu tinha um apreço tão grande pro alemão, o Vinícius Correia, que vai ouvir aí depois, né, uma amizade com o Vini, um carinho, né, tanto que ele vai ser até meu padrinho de casamento, que eu nunca enxerguei a empresa apenas como a empresa em si, mas eu enxerguei muito a empresa como Vinícius, querendo ou não, o Vinícius é o meu mentor. Porque eu não entendia nada de e-commerce quando eu entrei na Guto. Quem me ensinou e-commerce, claro que depois eu fui buscar eu mesmo, né? Mas quem me ensinou e-commerce, tudo isso foi o Vinícius. Então, quando você está entrando numa empresa aí que já está estruturada, né? Aprenda com quem sabe mais, né? Cola nessa pessoa. Porque às vezes a pessoa enxerga o chefe como um cara chato, né? É o cara que vai me cobrar. Não, cara, é o cara que vai te desenvolver. Tem um monte de chefe mala, né, gente? Convenhamos. Mas a maioria das vezes, os líderes que tem, eles estão te cobrando porque eles querem algo, sabem que pode fazer melhor e que tu pode te desenvolver. Claro, você não cobra de quem você acha que não vai te entregar mais. Então enxerga isso como uma possibilidade de aprendizado, não uma possibilidade só de cumprir os 30 dias para ganhar o salário. E aí você vai ficar pingando de empresa em empresa. Né? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Bora falar dessa transição da Sankia? Bora, então, bora. Como é que isso tá rodando, assim, isso roda por um tempo, até vocês tomarem essa decisão de fato. E assim, a gente tem acompanhado mais de perto, mas vocês têm evoluído muito em produto. Então, na cabeça de vocês como sócio, tu já estava como sócio da Flowbiz, né, na época Maybiz. Primeiro ponto é, por que tomar essa decisão? Porque vocês, de fato, decidiram fazer isso e provavelmente chegou na mesa e aí vocês tomaram a decisão de seguir. Perfeito. E por que isso aconteceu? Cara, assim... Até porque essa é uma senhora de uma decisão. Assim, cara, em várias empresas de tecnologia, né, muitas empresas, muitas startups, né, elas são montadas, a gente não era uma startup, né, a gente nem se considerava assim uma startup, porque a gente não tinha investimento de fora, nunca teve venture capital, nada disso. Normalmente uma empresa de tecnologia startup, o sonho dela é ser vendido um dia. Não era o nosso. E eu acho que isso foi o principal. A gente nunca foi construindo a empresa com desejo de vender. Nunca. Eu também não. Nunca. Hoje eu não tenho O Vinícius nunca chegou pra mim assim, Lucas, vamos acelerar a empresa porque a gente quer vender. Não. Chegou no momento, sim, que a empresa começou a crescer, a gente começou a ser abordado e a gente começou a pensar e olhar pra isso, sim, já fazem alguns anos. Até porque o mercado de vocês é muito aquecido. É muito aquecido. Né? Só que assim, a gente vai ver que teve aquela explosão, né, que teve de M&A, de vendas de empresas, o mercado estava inflacionado, aqueles valores de M&A, de venture capital, estavam totalmente fora da realidade. Tanto que a gente viu que a conta chegou depois, tem várias startups que entraram na bolsa e quebraram, não preciso citar nomes aqui, quebraram pouco tempo depois. Então, era uma bolha que estava ali em cima das startups. Agora, o mercado voltou à realidade. O dinheiro está mais escasso, os M&As estão acontecendo muito mais esporádico. A IPO no Brasil, nem me lembro qual foi o último que foi, já fazem... Nem lembro qual foi, fazem 4 anos, 5 anos já. Então, o mercado estava, de certa forma, estava desaquecido para M&As, né? Agora que está começando a retomar um pouquinho. Quando a gente foi abordado pela primeira vez pelo grupo, né, que já foi em 2021, não salvo engano, a gente viu, principalmente o Vini viu que não era o momento. Porque a gente era uma empresa menor, o nosso valuation ia ficar achatado, a gente não estava no momento ainda, né? Então, de certa forma, o próprio Vinícius tomou a decisão naquele momento de não levar esse negócio adiante. E a gente tinha sido abordado por mais 2 ou 3 empresas, tá? Aqui do Brasil. E a gente continuou trabalhando, né? Estamos na cabeça, continuando trabalhando. Só que aquilo começou mexendo uma pulguinha na gente, né? Pô, tem mercado. Pô, a gente tá chamando atenção, né? E aí, nesse último ano, as conversas começaram em... A gente assinou o contrato agora em abril de 25, começou em janeiro de 24, assim, as conversas ativas, e aí começamos a ir para a mesa mesmo, né, para ter as primeiras conversas. E é um processo muito longo e complexo, né, muito longo e complexo. E a gente, além de ter ali eu, Vinícius e o Pita, que somos os sócios que estão na operação, né, a gente tem o Maurício Corrêa, que é irmão do Vinícius,
que ele também entrou como sócio e ele é o nosso advisor, digamos assim, porque ele vendeu a Easy Commerce na época para a Lynx. Eu não sabia, não. Muita gente não sabe dessa história, né? A plataforma da Lynx Commerce hoje é lá do lado de Porto Alegre, do irmão do Vinícius. Eu sabia que era de lá, mas não sabia que era dele, não. Então ele já tinha negociado, ele já sabia jogar esse jogo, então ele foi o principal negociador desse projeto. Depois o Maurício vai ver aí, dar um salve para ele. Cara, ele é um monstro. Sim. O Maurício, irmão do Vinícius, é um monstro. Então, eu tive a sorte, cara, também de estar amparado por pessoas muito fodas, entendeu? Desculpa o palavrão aqui, pessoal. Fica à mas vontade. isso também dá uma base muito boa, porque a gente tinha as pessoas envolvidas na operação, mas tinha um cara que era sócio de fora da operação. E que tem, inevitavelmente, uma visão diferente. Uma visão muito diferente. E nós ainda tinha o Vinícius Pessim, que é da Eu Entrego, não sei se tu conhece o Vinícius Pessim, já vendeu empresa, já é um cara de mercado. Então, assim, nós criamos um conselho que a gente tinha reuniões mensais sobre o momento do negócio e reuniões mensais também sobre a negociação. Então, nós tinha 2 pessoas de mercado fora da operação mostrando pra gente como fazer, pra onde ir. Cara, tem muita startup que vende errado porque não tem alguém pra aconselhar. E no nosso caso, cara, foi uma negociação muito boa para nós, porque a gente conseguiu algumas coisas interessantes sobre a negociação dos earnouts, que é muito importante, né? Que aí é um papo mais complexo, mas também sobre manter a marca, né? Porque às vezes a marca pode comprar a empresa, tirar o teu nome lá e vira... Acabou, né? Acabou. E aí desmanchar tudo que a gente construiu até aqui, né? Então, todo esse processo aí, cara, ele demorou um ano e pouco até a assinatura do contrato. E o que mais preocupava a gente, porque quando a gente conversou com outros empresários de outros M&A, de outras operações, a maioria das vezes que a gente escutava era, cara, financeiramente foi muito bom, mas para a empresa não foi tanto, né? Questão de cultura, de conflito, tiraram gente, assim por diante. Autonomia, né? Autonomia. Quando a gente começou a conversar com as outras empresas que tinham sido compradas pelo grupo Sankhya, cara, os feedbacks eram totalmente diferentes. Cara, a cultura é incrível, cara, a gente cresceu muito, então aquilo deu uma segurança muito boa para nós. Então agora que faz 2, 3 meses que eu tô dentro do grupo, cara, é literalmente me sentir em casa. Sim. Claro que... Desculpa. Pode falar. Claro que não existe isso a cultura convergir, né? São culturas diferentes, mas tem muita similaridade. E a cultura da empresa maior vai engolir a cultura da empresa pequena. Isso é fato, né? É o que muitos dizem no mercado. Só que até agora, né, cara, nós estamos com uma gestão ainda muito independente. Que bom, né? A lógica que a gente tem, conselho com a Sankhya, a lógica que a gente tem, feedbacks com eles, lógico que eles acompanham tudo, mas é legal que eles confiam muito. Cara, vocês que fizeram a empresa vir até aqui e a gente acredita que vocês vão fazer a empresa crescer aqui dentro. Então isso é surreal, porque eles não compraram a empresa agora, é minha e eu vou fazer do meu jeito. Não, pelo contrário. Eles adquiriram parte da empresa, mas depositaram na gente o processo de fazer a empresa crescer ainda mais. De fato, então, né? assim, cara, a experiência que a gente está tendo até agora tá sendo muito acima do que a gente esperava. Para nós todos, assim, dos sócios, assim, de que não foi só dinheiro. Que tem, claro, a questão financeira, que é muito importante no M&A, mas a gente perceber que a Sankhya realmente quer que a gente continue gerindo a empresa e fazendo a empresa crescer ainda mais lá dentro. O que eu ia comentar é que a primeira vez que eu ouvi falar da Sankhya foi em Portugal. Eu estudei com um cara que ele é um dos melhores vendedores de lá, o David. Da Sankhya. Depois eu te mostrar uma foto dele, eu vi inclusive que tu tava na conferência, não tava na conferência de vendedores da Sankhya? E ele tava também, inclusive ele foi eleito. Ele tava no top 3 melhores vendedores da Sankhya. Ah, que legal. Eu vi ele lá no palco. Provavelmente sim. É o David, é um barbudinho branquinho. David, um salve pra você também. David, conecta no LinkedIn lá, gera meus leads aí, pô. Manda esse link pra ele lá depois. Vende muito. Ele estudou comigo lá em Lisboa. E eu ia só te pedir uma coisa, explica pra galera o que é M&A. Pra quem não sabe. M&A normalmente, pessoal, é um processo de fusão de empresas, né? Que normalmente uma empresa tem uma fusão com a outra, né? Tem um processo de aquisição. Tem empresas que você compra uma parte da empresa e acelera. Tem um M&A que você compra a empresa e tem o cash in ou cash out, que chamam, né, Guto? Cash in, gente, é quando a empresa compra, né? Faz uma compra da empresa e bota o dinheiro na empresa, para a empresa crescer. Né, para acelerar a empresa, que não foi o nosso caso, né, Guto? Claro que a gente tem todo um ecossistema de crescimento, mas nosso sistema de M&A foi cash out. Então, eles compraram a empresa, o dinheiro não foi acelerar a empresa, o dinheiro foi pro bolso dos sócios, né? Então, o pessoal chega, a Flowbiz vai acelerar muito agora que a Sankhya entrou, vamos acelerar. Mas já está acelerado, mas não foi um dinheiro que veio da Sankhya para acelerar produto, né? Isso tudo está vindo do nosso próprio caixa, do nosso próprio investimento. Vocês estão decidindo como que isso vai ser alocado, exatamente. Perfeito. E está sendo em produto, né? Exatamente, está sendo em produto. Dá para perceber que é em produto. Está sendo em produto. Então,
o que trouxe a Flowbiz até aqui foi a nossa cultura e nossa questão de aprendizado, Sim, a ferramenta, claro que é importante, mas a gente nunca focou tanto em produto que a gente está focando agora. Então, desde 2022, a gente vem numa pegada de evolução de produtos e nós temos uma... Eu já falei isso até em podcast, né? A gente não tinha o sonho de ser a ferramenta com mais recursos, com mais features, mas agora a gente tem. Sim. Né? Nós estamos Fizeram trabalhando... movimento para isso. Fizemos movimento para isso e nós estamos trabalhando. Já somos a que mais entrega resultado, mas a gente quer também que seja a que mais recursos. Então, é o que eu sempre falo para você e falo pro pessoal. A Flowbiz que o pessoal tá mexendo hoje não é a mesma Flowbiz que o pessoal vai ter no final do ano. E muito longe da Flowbiz que vocês vão ter no ano que vem. Eu não estava na reunião, mas soube, né? Por conta do novo coordenador da gente. Só o fato da gente estruturar os fluxos agora, enxergando os fluxos, esse é um avanço de produto absurdo. E eu sei que sempre foi eu não sei se foi um limitador de crescimento para vocês em algum momento, né? Mas eu sei que sempre foi algo, o fator produto. E sempre que a gente conversava, que eu te trazia algum feedback, tu falava, calma que a gente vai evoluir muito em produto, vai evoluir muito em produto. E isso tá acontecendo agora muito rápido, né, bicho? E outra, né, Guto? Eu vou te falar uma coisa que é incrível, o pessoal não sabe. Cara, até 2020, nós tínhamos 2 desenvolvedores. Então, o Vinícius começou a empresa em 2013 a 2020, o desenvolvedor era para dar sustentação. A gente não lançava coisa nova. Então a gente cresceu muito a Flowbiz era um cara em cima de backup, né? Então a gente crescia muito em cima de ajudar a estratégia, educar o cliente, participar com ele, depois capacitar as agências. Então, digamos, eu até brinco, né, que a gente era uma empresa de educação e não de produto. Justo. A gente virou uma empresa de produto de tecnologia de fato em 2021 quando entrou o Pita. E o Pita, cara, eu vou dar esse salve aqui pra ele porque ele sabe o quanto eu encho o saco dele. Vou pedir desculpa aqui pra ele, né? Pra ele ver que depois que eu encho o saco dele pra lançar as coisas, né? Cada vez mais rápida. Mas, cara, mudou a empresa. Desde o momento que o Pita entrou, que é o nosso CTO, né? Que é da Links, foi ele que também tava no M&A da e-commerce. Então a gente até brinca que tem virado pra Lu, que é o segundo M&A dele já, né? Caraca. Ele vendeu a IZ pra... E esse cara tem quantos anos? Cara, o Pita tem 40, 42. Muito novo pra isso. Cara, e é um cara incrível, muito fantástico, assim. E normalmente o CTO deve aquele cara mais fechado, né? Não é o Pita. É um cara alegre, um cara de boa, um cara tranquilo. E comunicativo. E, cara, desde o momento que ele entrou, a ferramenta mudou. Né? E aí deu outro estofo de mercado para nós. Então, com certeza, a gente não teria passado pela M&A e entrar no grupo Sucker se não fosse o trabalho do Pita, sabe? Tu tocou num ponto interessante, que é que vocês, por muito tempo, foram uma empresa de educação. Mas tu não concorda que toda boa empresa, principalmente no nosso mercado, que quer queira, quer não, a gente também está no mercado de tecnologia, né, e marketing, é um pouco de empresa de comunicação? Na minha opinião, toda boa empresa do nosso mercado precisa ser empresa de comunicação, empresa de educação, desculpa. Tu concorda com isso? Cara... A Wolf é empresa de educação. Muito, porque assim, né, o teu perfil, por exemplo, eu vi esses dias que tu postou lá que tu atingiu o número de seguidores, eu fiquei animado. Por que tu conseguiu? Porque tu ensina. Sim. O teu trabalho nas redes sociais é tu tá ensinando pessoas a fazer o que tu faz. Ponto. É isso que tá fazendo você crescer. Sim. O que fez a gente crescer é a mesma coisa. Porque assim, Guto, se eu entregar um software, né, pra uma pessoa que não sabe operar, ou até ela aprende a operar, mas não sabe como fazer, cara... O que eu mais pego hoje, cara, é operações de ferramentas, às vezes de gringas, até ferramentas melhores que a nossa, e o resultado tá ruim, não é porque a ferramenta não funciona, é porque a pessoa não sabe usar, não sabe estratégia de colocar. Então, assim, aquela analogia que o pessoal fala, não adianta entregar uma Ferrari pra quem não sabe pilotar uma Ferrari, ou muitas vezes o cara tá com uma Ferrari pilotando ela como um Fuquinha, né, pessoal, né, o Fuquinha, né? Nós vamos falar sobre isso depois, né? Né? Mas às vezes o Fuquinha bem pilotado, ele anda mais que teoricamente a Ferrari, né? Exato. Então, que o esportivo. Então, o que eu gosto de falar, cara, é que se você não ensina o teu mercado, você não ensina o teu cliente, teu ecossistema, você vai ser só mais um, você não tem diferencial. Inclusive, o modelo de CS que vocês sempre fizeram ajudou muito a gente a construir o nosso modelo de CS. Porque tem-se no mercado a ideia de que o sucesso do cliente ele é atendimento, né? Que ele é só atendimento, suporte. É o cara que ele vai ser telefone sem fio. E essa é uma tremenda imbecilidade do mercado, né? Porque, na verdade, a gente trata o sucesso do cliente muito com base naquilo que vocês faziam e que a gente não tinha nem CS lá atrás. E fazem, né, ainda. A gente trata o sucesso do cliente muito mais como alguém que vai fazer com que o cliente tenha uma jornada de sucesso dentro da empresa. Como? Conscientizando ele sobre a melhor forma de usufruir daquilo que a gente faz. E isso é educação. Então, a gente tem um braço dentro da Wolf que chama Universidade Wolf e Comunidade Wolf. Então, a gente ensina o cliente sobre o que a gente faz e a gente comunica o cliente sobre o que a gente faz. Isso em relação ao mercado, isso em relação ao nosso serviço, /produto. Então, eu acredito muito que
uma empresa de educação, ela gera comunidade. E geração de comunidade gera retenção. Retenção gera maior margem. E é isso que a gente acredita. Ficar trocando de base o tempo todo não é o ideal. Pelo menos não o nosso objetivo. Deve ter gente que assiste a gente aqui agora e não conhece a Flowbiz. Pode ser que tenha. O que vocês fazem? Quem são vocês? Legal, cara. Muito bom. Muitas vezes alguém vai falar o que vocês fazem. Eu sou uma ferramenta, sei que. Não. Né? Eu sou uma empresa que ajuda e-commerce a se tornarem mais lucrativos. Perfeito. Ponto. Como é que eu ajudo e-commerce a se tornar mais lucrativo? Ajudando ele a se relacionar melhor com a base de clientes, certo? Como? Aí sim, tendo um software que vai ajudar ele a clusterizar cliente, segmentar a base, segmentar cliente por compra, por estilo, por marca, por sabor, por gosto, por objetivo da academia e por aí vai. O grande diferencial hoje da Flowbiz é que a gente construiu todo esse sucesso atuando na parte de educação, como você acabou de citar. Porque quando a gente começou, quem treinava e quem entregava era eu e o Vini. Então eu treinava cliente, eu fazia cobrança, então eu viver na prática, eu ser o vendedor na época e o vendedor que ainda muitas vezes treinava o cliente, eu participava junto, me ensinou a eu fazer CRM. Então, quando eu entrava numa call de vendas, eu nunca era um vendedor, eu era um consultor, eu era um especialista. E aí, cara, quando o cliente te enxerga não como vendedor e sim como alguém que vai ajudar ele, o negócio muda. Leva a visão para dentro do negócio, né? Mas resumindo, a gente é uma solução hoje de CRM, né, que ajuda o cliente a se relacionar melhor com a base dele e principalmente mostrar para o cliente que tem várias formas dele crescer a receita, que tráfego é muito importante, Meta, Google, tudo isso é muito importante, mas muitas vezes a gente está ávido para o cliente novo e todo mundo quer cliente novo. E empurrando dinheiro em tráfego. Mas às vezes tem um cliente ali na base que se ele fosse melhor atendido, melhor cuidado, ou se relacionado com melhor carinho, ele poderia estar voltando a comprar de você um custo de aquisição muito menor. Como eu peguei, né, Guto, eu entrei no e-commerce de 14 para 15, né, cara? Então, assim, eu peguei toda aquela época do crescimento do Meta, que ainda era Facebook, que naquela época que se comprava e vendia página. Naquela época não tinha tráfego, você comprava as páginas, né? Sim, eu lembro disso. Então, eu não fiz isso, mas sei que existia. Cara, o negócio de rede social na época era tu pagar as páginas, fanpage pra passar lá. E outra, o alcance era absurdo, entregava pra todo mundo. A página tinha 100 mil curtidas, ele entregava pra 100 mil pessoas. E aí eu vim depois do crescimento do tráfego e depois eu peguei o pré e pós-pandemia. Por muito tempo, né, cara, principalmente grandes lojas que eu peguei, a loja física era financiadora do e-commerce. Eu atendo várias lojas de rede hoje, né? Então, o dinheiro que entrava na loja física financiava o e-commerce. A pessoa entrava no e-commerce e fazia o e-commerce crescer. Passou a pandemia, passou aquele boom do digital, a conta começou a chegar. E a gente começou a ver que, na verdade, esse crescimento do e-commerce, ele realmente cresceu, é muito bom, mas muitas lojas estavam tendo faturamentos muito altos, mas lucros muito baixos. Métrica de vaidade, né? É muito bonito. Métrica de vaidade. Só que tinha uma operação gerando capital. Agora o cara médio grande, você notou, né? Eu notei, né? Pós-pandemia a gente vê a inadimplência aumentando, um monte de loja. O começo desse ano foi muito diferente. Nunca aconteceu com inadimplência comigo no início desse ano. Acho que contigo também. Sim, a gente acabou não tendo tanta inadimplência, mas a gente teve um comercial muito menos performático do que o normal. Não, nós também. Foi bizarro. Nós também. Então, assim, é um momento de mercado. Então, o que acontece? Agora que a gente está vivendo num período de eficiência, de menos dinheiro no mercado, que a gente percebe que a gente tem que olhar com mais cuidado para onde a gente vai botar nosso budget, nosso investimento. Perfeito. E, cara, o melhor lugar que você pode botar investimento é quem já compra da sua marca. Perfeito. Quem já te conhece, quem já confia em você. Então, no digital, eu comecei naquela primeira etapa que o pessoal tinha medo de comprar online. Será que vai chegar? Será que é bom? Né? Hoje em dia, o pessoal já tem muito menos essa crença, né, de desconfiança. Mas, querendo ou não, depois que eu comprei de você e recebi o produto em casa, eu já criei um grau de segurança que impacta muito a decisão de compra. Até porque essa é uma objeção do mercado, né? As pessoas, às vezes, acham que elas estão comprando produto no site. Só que tu não está tangibilizando o produto. Quando tu compra um produto, suposto produto no site, no e-commerce, tu está comprando foto, vídeo e texto. Depois que tu compra o produto. Quando ele chega. Sabe que eu vi tu falando isso aquela vez que a gente palestrei lá no Vozes do E-commerce, falando de Integrado. Tu falou isso, eu já usei isso até em palestra minha depois. Foi mesmo? Foi mesmo, verdade. Não, na referência. Cara, lá do Potencialize da Sabrina Nunes, da Francisca Joias, que é a nossa parceira e cliente, eu falei sobre isso. Lá no palco. Bacana, verdade. Top. E aí eu falei justamente sobre isso, porque... E eu lembro que tu falou, me pegou e eu usei isso depois, tá? Porque... a pessoa não tá tocando.
né? Você tem uma mãe, um pai e um tio que vai lá, eu não compro no e-commerce que eu preciso tocar, sentir o produto. É uma pessoa sinestésica, né? Então, se tinha muito isso antes no mercado, então a pessoa tinha um grau de desconfiança muito grande. Só que a confiança, a segurança ainda vende muito no online. Sim. Muito. Então, o cliente, Sim. ele vai se sentir mais seguro que uma pessoa que tá vendo o teu tráfego, Sem que nunca dúvidas. conhece a marca. Até porque hoje a maior objeção de se comprar em e-commerce é frete. Preço e prazo. E frete tem a ver com segurança. Meu produto vai chegar inteiro, meu produto vai chegar quebrado, meu produto vai chegar no prazo. Tem alguém para entregar meu produto ou é só um golpe? Até porque teve um hype de golpe no Brasil, né? Em determinado período. Hoje tem bem menos. Até porque as plataformas foram avançando muito em relação à segurança, mas ainda tem. Ainda tem. Não à toa tiveram que criar antifraude, né, bicho? E não é à toa que os antifraude cresceram absurdamente. Exatamente, né? exatamente. Então, é bizarro isso. Tu falou de um ponto importante, que sobre eficiência. Tu acha que 2025 é um ano de crescimento pro mercado? Pro mercado? Vamos dizer que tu tem uma loja hoje, um e-commerce. Tu trataria 2025 como um ano de all-in em crescimento ou de manutenção e eficiência? Cara, com certeza manutenção e eficiência, porque assim, a gente tem que pensar que o meu cliente, o teu cliente, muitas vezes ele é atacadista e é o varejista, né? Os dois, de uma forma ou de outra, eles estão vendendo pro consumidor final. Porque o atacadista vende pro varejista que vai vender pro consumidor final. O poder de compra do brasileiro nunca teve tão baixo. Então, nosso poder de compra diminuiu, né? Então, você vai no mercado, você vai no posto de gasolina, você vai na loja, tudo tá mais caro. Sim. Né? Então, assim, e tem um impacto muito grande também. E a nossa moeda perdeu valor, né? Nossa moeda perdeu valor. O dólar subiu, então, assim, o poder de compra do varejo diminuiu. Ponto. Então, se eu tenho menos poder de compra, eu compro menos no varejo, menos dinheiro gera lá, menos eles compram da gente. Sim. É a reação em cadeia que a gente sempre tem. É o efeito dominó, claro. O efeito né? dominó. Então, assim, esse é o ano da eficiência, é o ano de você organizar a casa. Eu não julgo que seja inteligente esse ano você colocar muito investimento, sendo que muitas vezes esse investimento em marketing que você vai fazer, você vai atingir um público que não tem dinheiro para comprar. Ou que até tem dinheiro para comprar, mas prefere, no final de semana, comer a picanha, a cervejinha dele, né? Tomar o café dele. Eu vou te falar, essa parada me acontece de uma forma que eu não tenho noção. Tomar o cafezinho dele que encareceu. Pô, meu café cresceu 35% nos últimos, 6, 7 meses. Então a gente, até o café tá mais caro. Então, assim, isso diminuiu o poder de compra brasileiro. Então, gente, não adianta empurrar dinheiro em tráfico uma pessoa que tá sem dinheiro para comprar. Pois é. E aí tem mais agravante, tá, Augusto, que é uma coisa que eu falo bastante e não julgo, tá? Porque eu tenho vários amigos e você também conhece pessoas que trabalham em bet, tem nada contra, mas assim, isso impactou muito no mercado. Porque assim, Guto, quando eu boto 10 Eu tenho contra, tá? Eu não vou dizer que eu não tenho. Eu tenho. Assim, eu sou gremista, tá, gente? Então, postar no Grêmio, você sabe que vai dar merda, né? Eu não sou que nem um flamenguista aqui, né, pô? Mas assim, o cara vai ali... E mesmo assim eu não aposto. Devia. Eu vou falar o pila lá do Gaúcho, 10 pila, tá? Vai botar 10 pila aqui, 15 pila aqui, 5... Cara, no final do mês é 50, 70 reais. É uma t-shirt que você deixou de comprar, é um par de meia, é um óculos de sol mais barato que você deixa de comprar. Cara, tudo isso deixa de gerar muito dinheiro no varejo, no atacado. E o volume de crescimento da Bet é um absurdo. É um absurdo. Então, Guto, é uma sucessão de fatores que estão acontecendo economicamente no Brasil esse ano que mostram pra gente que fazer o all-in esse ano é loucura. É loucura. Só que assim, tem gente crescendo. Então, cuidado aí, você que é empresário, dizer, o mercado tá ruim, não sei. Cara, alguém tá vendendo. Tem que seja a gente. Pô, inclusive surgiu uma ideia aqui. Eu já falei isso pra vários clientes, mas sabe que santo de casa não faz milagre. Tu não daria uma aula, não? Pros nossos clientes sobre isso? Sobre a eficiência e o papel que o CRM tem de aumentar a margem? Porque a gente tem a Universidade Wolf, né? Então, você, cliente da Wolf, por favor, ouça o que ele tá falando, porque eu já falei 1000 vezes. O ano não é de crescimento, é de eficiência. Se a gente for focar em all-in esse ano, a chance de tu dar um tiro no pé, chegar no final do ano, olhar tua DRE e tu tá no negativo, é imensa. É imensa, vai dar merda. E aí vem no ponto que a gente falou antes, cara, eu tenho meta, minha meta era tanto. Aí tu vai se esgaçar o teu caixa pra bater a meta e não vai dar lucro, pô. Então, e essa é uma outra coisa, é que o dono de e-commerce, ele tá viciado em meta de faturamento, né? Incrível, vamos fazer projeção de meta de faturamento. Tá, mas tu tá olhando pra margem no final do mês, quanto que tá sobrando? Porque eu, quando vou fechar o caixa da UFA, eu escolho. Se a gente crescer faturamento, tá lindo. Mas se eu tiver afunilando... Claro que isso tem a ver com o momento de negócio, né? Mas se eu tiver afunilando a minha margem
tipo assim, incontestavelmente, em algum momento eu vou parar pra repensar isso. Até porque se tu chegar no final do ano no negativo pro cara que é varejista, ele vai se assustar. Até porque a gente sabe que no varejo o dinheiro gira, o dinheiro não para, né? É diferente do nosso contexto que é de serviço. A gente tem que ter caixa porque a gente não tem estoque. O varejista não. Ele roda o tempo todo, ele roda dinheiro, o capital de giro dele é literalmente de giro mesmo, tá o tempo todo rodando. E esse cara, quando ele vê que a margem de lucro foi diluída, ele se desespera. Só que ele normalmente não acompanha isso. Não acompanha. E outra, tem outro ponto, tá, cara? Que agora eu tô olhando que o pessoal começou a olhar mais, mas tem muito varejista também que já começa a operação comprando errado. Bicho. E aí, cara, tem um ponto que pouca gente fala no e-commerce, que é ter uma pessoa de compras no e-commerce especializada nisso. Sim. Porque o que mais tem é varejista que compra errado. Aí depois vai vender, a margem, ele vai ter que botar uma margem, um markup pequeno pra ficar competitivo. Sim. Aí ele tem que dar o frete. Cara, quando ele nem tá fazendo conta. Guto, tem muito... Cara, assim, eu falo com muita propriedade isso. Tem muito varejista que não tá fazendo conta e ele tá muitas vezes, cara, quase pagando pra entregar o produto pro cliente. Sim. E aí ele vende só uma vez pro cliente. Aí o que eu falo com o CRM é, o teu lucro vai ser na segunda, na terceira e na quarta venda. Sim. Isso só potencializa o que eu tô dizendo. Sim. E é importante frisar que essa falta de fazer conta não é só uma falta de fazer conta para vender de novo para quem já comprou. É uma falta de fazer conta até de saber o que comprar. Tá cheio de e-commerce que tá com grade quebrado. E sendo que os produtos de curva A, B e C dele tá tudo faltando e ele tá comprando errado. Ele tá comprando produto que não é de curva A, B e C. E aí ele tá argolando margem dele em produto ruim porque ele não tem estoque do produto que dá mais margem pra ele ou mais rotatividade pra ele. E tem um ponto, tá? Muitas vezes quem sabe vender não sabe comprar. Perfeito. A maioria dos vendedores que eu conheço, e eu digo por mim, né? Normalmente um cara que é muito bom vendedor muitas vezes não é um bom comprador. Porque da mesma maneira que você vende com emoção, você compra com emoção. Até porque são aptidões muito diferentes também, né? O cara que compra ele tem que ser muito mais calculista. Exato. E aí o cara vem lá, eu tô com uma condição do produto X, aí o cara vai lá se agarra. Porque ele é negociador. Aí ele mobiliza o capital dele num produto que não tem saída. Isso aí. Aí depois ele vai lá e empurra no tráfego na agência esse produto que não tem saída e é a agência que não funciona, né, Wolf? E é por isso... E é a agência que não funciona, né, pô? E é exatamente por isso que hoje lá na empresa a gente procura trazer um contexto de que... Eu até falei isso num vídeo essa semana nos meus Reels. A gente abominou o termo tráfego pago dentro do negócio. Porque se a gente fala que faz tráfego pago, as pessoas têm uma percepção de valor agregado muito baixa em relação àquilo que a gente realmente faz. E no final das contas, fazer tráfego pago é muito fácil. Sim. Mas tu saber que produto rodar, com qual comunicação rodar, para qual público rodar, isso vai muito além do tráfego pago. A gente atua de forma muito mais consultiva. E eu tenho falado muito isso pro meu time, que a gente tem sido muito exigido pelo mercado da gente atuar de uma forma cada vez mais estratégica e menos operacional e tática. Porque a gente precisa olhar para o negócio do cliente no 360. E a gente prega isso, né, como acelerador. Exatamente por isso que a gente procura se distanciar do conceito de agência. Porque a gente procura olhar para o negócio do cliente de forma consultiva e estratégica para fazer ele atingir um patamar de negócio que dentro de uma agência convencional ele não ia atingir. Ninguém procura a Wolf hoje porque tem um cara que não tá sabendo fazer tráfego. Tá cheio de gestor de tráfego no mercado. O cara procura a gente porque ele chegou num platô e ele quer saber como sair daquele platô. E é exatamente isso que a aceleração faz. E aí, a gente tá falando sobre esse lance de eficiência, né? E não tem como falar de eficiência sem falar de IA. Impossível. E não tem como não falar de IA hoje sobre qualquer circunstância no mercado de tecnologia ou de marketing. Como que a MeioBiz tem olhado para isso e como que tu enxerga que a IA vai impactar no mercado de CRM? Cara, assim, é meio assustador, né? Pra gente que trabalha com isso, ver o quanto as coisas estão se movendo tão rápido e o quanto hoje tu consegue fazer coisas que antes demorava dias, tu faz em horas e minutos. E hoje, né, a gente mesmo estava falando antes de entrar no ar aqui sobre ferramentas hoje, low code, que faz literalmente coda pra você. Tem né? low code, tem até no code que faz, né? Code. Então, assim, tá acelerando muito rápido. Então, assim, galera, não é modinha, né? Porque a gente passa por muitas modinhas, muito hypes no mercado. Teve o tipo a realidade paralela que a Meta lançou, tu lembra disso? Eu esqueci o nome agora. Metaverso? O Metaverso. Não, eu fui na... E foi um puta do hype, né? Fazer um disclaimer rapidinho aqui, que a gente foi pra NRF em 2023 eu lembro que foi pra Nova York. E eu fui pro... O hype do evento era Metaverso. Metaverso. Alguém fala de Metaverso, morreu. Nada. Né? Ninguém nada. Sabe. Então aquilo aí foi uma pura jogada... Falamos de mercado de negócio. Pura jogada mercadológica para subir as ações da Meta naquele momento, né? Tanto que subir as ações, o marketing... Exato. Ele conseguiu fazer ele conseguiu manipular o mercado. E ele mandou bem, né? Mandou muito bem. Cara, pode rolar o metaverso no futuro? Pode. Mas assim, eu não vejo uma aderência também não. Do pessoal assim... Também não. Não, também não. Cara, já é difícil fazer o cara acessar um site pra comprar. A taxa de conversão média no Brasil é 1%. É 1%. Aí tu vai fazer o cara lá criar um avatar pra entrar numa loja. Imagina a objeção disso. A objeção disso é gigantesca. Mas assim, cara, é inegável que a IA veio pra mudar o rumo do mundo dos negócios de forma muito acelerada. Então, assim,
ninguém tá fazendo aqui terra arrasada ou... Profeta do caos. Profeta do caos, você vai perder o emprego. Não é isso. Vai ter 2 tipos de profissionais. Os profissionais que não vão usar o IA e os profissionais que vão aumentar a sua produtividade e se tornarem melhores com o IA. Sempre aconteceu. Como sempre foi. Eu vejo que a gente está passando por uma revolução industrial. Mas eu vou deixar terminar teu raciocínio para falar disso. Literalmente, eu acho que eu vou deixar de falar sobre esse ponto, porque é bem isso que eu enxergo. Nós estamos vendo a nova, que vai ser a Revolução Industrial 5.0, né? Então, realmente, se você não usa o seu negócio, você tem que começar a usar. E muito que a gente tá desenvolvendo agora na Flowbiz, 2 coisas, né? Primeiro, a parte de análise, dela fazer análise para você, uma análise que um ser humano demoraria horas para fazer, ela fazer em minutos. E o segundo ponto, que até essa análise preditiva que ela vai fazer, já te dei que a gente fala hoje de matriz, RFM, RFV, tudo isso. A IA ela vai conseguir identificar e te avisar de forma antecipada que aquele cliente pode vir a hibernar daqui a 60 dias. Que, na minha opinião, é a maior vantagem da inteligência artificial. A preditiva? Na minha opinião, para tudo. Até porque a inteligência artificial, se você... Acho muito importante que você que usa o ChatGPT de forma informal, se você for usar isso de forma formal para o seu negócio, para sua profissão, o que for, você procure entender sobre como funciona a cabeça do ChatGPT. O cérebro dele, né? O pseudo-cérebro que ele tem, ou de qualquer outra inteligência artificial. Inteligência artificial, ela procura por padrões. E ela funciona com busca de padrões. E quando ela enxerga a diferença de um padrão, ela aciona alguma coisa e que te faz agir de forma preditiva. É exatamente isso que vocês estão fazendo. Você treina a inteligência artificial para que ela trabalhe em função de um padrão X, e se esse padrão virar X,1, ela já vai saber que isso pode acontecer no futuro de novo. É isso aí. Porque ela procura padrões. É isso aí. Eu tava falando de revolução industrial porque o pessoal fica criando, né? Que daqui a pouco os robôs vão dominar a gente e tudo. Eu tava até tirando um onda com as meninas do design essa semana, porque às vezes tu dá um comando para desenvolver uma imagem e ele desenvolve um negócio bizarro, né? Porque ele é burro ainda. Inevitavelmente a inteligência artificial é um pouco burra para algumas coisas comparado com aquilo que um designer de fato vai executar, né? Um bom designer. Então, assim, não é que eles vão substituir a gente, né? O robô não vai substituir a gente, mas a gente tá passando por uma revolução. Pra quem já assistiu aquele filme, você já viu o filme do Chaplin, que ele fica apertando o parafuso, então... Lógico. É aquilo que vai acontecer, cara. A gente tá passando por uma revolução em que aconteceu no mundo inteiro, ao longo de toda a história da humanidade. O profissional que conseguir aprender a usar a inteligência artificial a seu favor, ele vai se manter no mercado, ele vai ser promovido, ele vai ganhar melhor. Isso pode diminuir, isso pode aumentar a taxa de desemprego? Sim. Porque o ser humano, infelizmente, é viciado em ser acomodado. E muita gente não vai procurar se atualizar nisso. O cara vai utilizar o ChatGPT para procurar besteira, né? Mas o cara que, de fato, conseguir aprender a lidar com a plataforma, conseguir usar Manus, a gente estava falando sobre ela ainda agora, ele vai aumentar o nível de eficiência dele de uma forma absurda. Tu imagina um programador usando essas ferramentas que são low code ou não code, entendeu? Então, isso agrega muito na rotina de trabalho dele. Mas, cara, o meu avô falava da época que lançaram os computadores, que morreu os datilografadores. Lembra? Das máquinas de escrever? E morreu. Alguém tá sentindo falta deles? Não, se cria novas funções, gente. Novas possibilidades. Então, não dá pra fazer terra arrasada, que eu vou perder meu emprego por IA. Vai ter empregos que vão ser substituídos por IA, mas vão ser criados novos outros com IA. Não à toa tem curso superior de inteligência artificial agora nas universidades. Então, assim, é importante que você aprenda a usar, e é bem o que o Augusto falou. Muita gente usa pra brincar, pra se divertir, é legal. Lá, tava agora, esses dias tava lá o... Gosto da bênção, né? Da bênção, e aí que é legal também a gente usar pra isso, não tem problema. Mas é você também usar pra realmente se tornar mais produtivo, né? Porque tem muita gente que não entendeu que, cara, qualquer função que você faça na tua vida, a IA pode te ajudar de alguma maneira. Qualquer coisa. Não existe algo que você faça. Lucas, eu trabalho, sei lá, no supermercado. Cara, alguma coisa dá pra fazer com IA. Dá pra fazer. Então, é importante você olhar pra isso e olhar que vai ser o futuro. Então, você pode ficar daquele lado da galera que demoniza ou que fala que tudo isso é modinha. Que vai ser o ignorante do futuro. Que vai ser a pessoa que vai depois perder o emprego pra IA. Ou você pode ser a pessoa que vai aprender IA, vai aprender a usar e vai usar ela no seu trabalho e vai ganhar mais dinheiro com isso. Tu falou que faz parte do futuro, né? Mas eu acho que pra gente que tá nesse mercado de tecnologia e de marketing é muito do presente. A gente tem vivenciado isso na UF. A gente tá passando por uma transição importante demais porque as plataformas já trazem utilização de inteligência artificial pra fazer o trabalho sujo, né? Tipo aquele corner job que a gente fala. Então, pra gente conseguir, de fato, atuar de forma estratégica com inteligência artificial, a gente já tem que estar mudando operacionalmente hoje. E foi exatamente isso que eu quero entender. Vocês já têm feito essa mudança internamente na operação de vocês? Sim. Cara, todas as áreas já estão com IA rodando. Com comercial nem se fala, né? Comercial nem se fala.
Agora tem um ponto importante, né, do IA, que agora tem muita gente falando também da substituição dos SDRs, né? Inclusive lá no LinkedIn que a gente falou, né? Tem muito conteúdo do pessoal matando os SDRs, né? O SDR vai morrer, aí o pessoal mata todo mundo. Aí o time... Né? O e-mail tá morrendo há 15 anos, né? O tráfego pago já morreu tem 20 anos. Então, assim, eu gosto que mate porque alguém continue matando e eu vou continuar ganhando dinheiro, né? Então tá tudo certo. Mas, cara, o ponto importante é que vamos parar de matar as coisas e enxergar com possibilidade. Eu falei pro Estudar time, as coisas. eu falei pro time lá, a IA não vai substituir o SDR, vai subir o SDR ruim. O SDR que segue o script, que faz o basic do basic, não fez IA. Agora o SDR que aprender a realmente a ser consultivo, entender o negócio do cliente, vai vender muito mais. Porque é o que você falou, você matou a charada. A IA vai seguir um padrão. O SDR ele vai entender, vai ouvir o cliente, vai entender as dores, perceber quais as possibilidades que ele tem. Se você é um SDR de tirar pedido, de volume, de fazer meia dúzia de perguntas para o cliente agendar uma call, você vai morrer mesmo. Sim. Agora, se você for um SDR que realmente, que é o trabalho do SDR, né? Que é eu entender a realidade do cliente, qualificar ele, entender o cenário, montar cenários de possibilidade, cara... Inclusive, você vai ganhar mais porque você vai se diferenciar dos caras que fazem o E é importante frisar isso, né? Às vezes as pessoas não sabem até que a inteligência artificial é treinada. Ela vem treinada, ela vem com o default dela lá. Só que a gente treina ela exatamente para ela entender o padrão do que normalmente funciona. Então, é exatamente quando fugir desse padrão, tipo, esses dias apareceu... mostrei até para minha esposa, né? Pra Roberta, que é da área médica. Que é uma inteligência artificial conseguiu diagnosticar um câncer primeiro do que uma equipe médica. Mas ela foi treinada para analisar um padrão. Só que tu acha que a IA ela vai lá e vai conseguir entender as nuances daquele tumor? Tipo, de uma forma completamente automática? Vai conseguir a cura pro câncer sozinha? Não, pô, vai ter que ter um ser humano para analisar o diagnóstico e validar o diagnóstico. Não é que, imagina, daqui a pouco o povo tá matando até médico, né? Daqui a pouco o médico vai sumir. Não é assim que vai funcionar. Ela descobre padrões e ela analisa as coisas de forma preditiva. É isso que a gente tem feito na Wolf, inclusive. E aí, pra gente ir chegando aqui nos nossos finalmente, eu quero saber de ti o seguinte. Deixa eu só voltar aqui pro meu roteirinho. O que tu acha que foi a virada de chave mais importante da tua carreira, tirando entrar na Flowbiz? Pode ser até dentro da Flowbiz. O que foi a virada, tipo, o ponto-chave, assim? O dia D, por exemplo. Cara, assim, eu não consigo me lembrar do momento... primeiro, existe um Lucas antes e depois da Flowbiz. Ponto. Tá? Inclusive, até minha família fala isso, né? A Andriele, quando a gente se conheceu, que é minha noiva, eu já tava na Flowbiz, então ela não pegou... Eu sempre brinco com ela, tu pegou o Lucas bom, não pegou o Lucas ruim na época da faculdade, eu brinco com ela, né? O Lucas antes da Flowbiz. Mas, primeira virada de chave foi entrar na Flowbiz, entrar no mercado de tecnologia. E, cara, eu sou um cara hoje que eu não me vejo trabalhando fora do mercado de SaaS, de tecnologia e de e-commerce, entendeu? Tanto que daquela proposta que eu te falei no início, uma das coisas que mais pesou pra eu não sair foi porque eu ia sair do mercado de e-commerce. Tu seria varejista? Eu já fui, né? Então, mas tipo, hoje, sabendo de tudo que acontece no mercado de varejo, tu seria varejista? Não. Eu também não, sabia? Não. E olha que eu venho de família varejista, né? Não. O varejo é um mercado muito suscetível a qualquer oscilação do mercado. Bicho, também. Entendeu? Esse é o meu ponto. É o mercado mais suscetível hoje a qualquer oscilação de qualquer coisa, política, mercadológica, de insumo. Cara, é um mercado difícil. Só que também o varejista que cresce também, ele vende para 200 milhões de pessoas. Então, a escala é absurda. Então, não é que eu não entraria, né? Não é que eu não entraria. Hoje, né, eu tenho expertise muito maiores em outras áreas. Então, para eu, Lucas, não faz sentido. Sim. Agora, se eu fosse um cara que tivesse um bom produto ou uma boa estrutura, eu entraria, até porque ainda tem espaço. Mas, cara, eu acho que a principal virada de chave foi porque nos meus primeiros anos de Flowbiz, eu estava trabalhando com tecnologia, mas eu ainda estava muito em publicidade, porque eu não sabia ser publicitário. A partir do momento que eu virei a chave e comecei a estudar o que realmente eu fazia, mudou o meu game. Então, a minha virada de chave aconteceu ali por meados de 18, 19, onde eu percebi que eu não era eu estudar vendas que ia fazer eu ser um profissional diferente. Era eu estudar sobre para quem eu vendia. Perfeito. Tá? Então, era realmente eu entender sobre e-commerce, eu entender sobre CRM, eu entender sobre outras áreas do e-commerce, porque o cliente que vem comprar CRM, eu sou um
dos canais de 10, 12 que ele trabalha. Uhum. Se eu resolver o problema dele com esse aqui, eu não resolvo todo o ecossistema dele. E ele conversar comigo, entender, e ele perceber que eu entendo do negócio dele, e não que eu tô vendendo só o meu peixe, cara, essa foi a minha principal virada de chave. Cara, eu olho até hoje lá no meu CRM, 2018 para 2019, a taxa de conversão minha como vendedor, cara, era 68%, 70% de última etapa. E não era porque eu sou um vendedor animal. Era muito porque... Processo bem construído. Era né? um processo bem construído e porque quando o cliente entrava na reunião comigo, ele não via o Lucas como vendedor, e sim o Lucas como consultor. Perfeito. Eu não ficava lá dizendo a Flowbiz tem isso, a Flowbiz... Cara, pra você ter uma ideia, eu conto essa história muito. Nos primeiros 100 clientes dentro da Flowbiz, eu vendia muito mais a Flowbiz em PPT do que mostrando a ferramenta. Um PPT bem construído vende muita coisa. Até porque, convenhamos, né? O Vinícius odeia que eu falo isso, né? Desculpa, Vinícius. Mas a ferramenta era muito limitada no início. Sim. Eu já competia com o MailChimp naquela época. Eu já competia, você tá aqui, não tem problema. Eu já competia com a RedaStation. Eu já competia com o Ego e ferramentas de fora do Brasil muito mais bem construídas. Sim. Se eu mostrasse a ferramenta pau a pau, eu ia perder todas as vendas. Com certeza. Então, o que fez eu tirar clientes... Peguei essa fase. Tu pegou essa fase. Cara, eu tirei clientes de Salesforce, de Oracle. Sim. Sabe? Então, são ferramentas muito mais robustas que a minha. Ele decidiu trocar porque ele percebeu que ali ele teria algo a mais da ferramenta. Né? Então, a principal virada de chave que eu acredito que para qualquer profissional é tu realmente... A gente acha que estuda, né, Guto? A gente... O brasileiro médio, não me entenda errado com o que eu tô falando de brasileiro médio, tá, pessoal? Que é o maior volume de nós. A gente tá... Brasileiro comum. A gente tá 48 horas trabalhando mais no trabalho do que na gente mesmo. Rodrigo Moreira, né, lá do meu time, o Rodrigo, eu falei com ele na sexta-feira, a gente teve um ano e eu falei isso pra ele. Cara, se tu trabalhasse o tempo que tu trabalha aqui em ti, tu estaria mais longe que tu tá aqui. Aí ele ficou me como assim? Tu tá fazendo 40 horas aqui. Quantas dessas 40 horas tu trabalhou em ti e não pra Flowbiz? Porque a gente passa mais trabalhando no trabalho do que na gente mesmo. Se tu trabalhar mais em si mesmo que no seu trabalho, você vai crescer muito mais rápido. Então, não tô dizendo pra você trabalhar menos no seu trabalho, não é isso. Mas foque mais em te desenvolver, que naturalmente você vai entregar mais no seu trabalho. Isso tem a ver, de novo, com fazer o diferente do habitual, né? Pra conseguir resultados diferentes do habitual também. Eu ia até seguir pra um outro rumo, mas tu tocou num ponto que me veio uma pergunta fora do escopo. Falou de produto aí, né? Tu acredita que se procura cliente pro produto ou produto pro cliente? Hoje. Cara, varia muito, né? Mas assim, por exemplo, a gente definiu, por exemplo, na Flowbiz, a gente sempre teve um foco de pegar... Quando a gente começou, eu pegava o e-commerce que estava começando. Então, eu treinava o cara que era o dono. Eu já peguei meninas do cara que era a filha do dono, que operava, o sobrinho. Eu pegava esse momento. Quando a gente começou a perceber, a gente via que a gente não entregava resultado para esse cara porque a pessoa não conseguia operar, não tinha vazão. Quando a gente começou a pegar um cliente um pouquinho maior, a gente via que ele tem time, que ele tinha alcance, que tinha várias coisas. Então, ali, na verdade, era o cliente que estava escolhendo o produto e não o produto escolhendo o cliente. Mas, na verdade, a gente mudou. A gente viu que o nosso produto que tinha que escolher o cliente que a gente queria. Então, a gente mudou um pouquinho ali o nosso ICP, e tanto que já teve caso. Acho que até aconteceu contigo um caso que eu falei, cara, talvez não seja cliente para mim. Lembra que eu até te falei um dia que eu te falei? Lembro. Lembra? Que eu acho que até tu não gostou aquele dia. Não. Tem cliente que não é pra você também. Mas quando eu falei aquilo, não é porque eu não quero atender o cliente, mas é que talvez o meu produto não tá escolhendo esse cliente, que é a tua pergunta. Sim. Então, cara, o teu cliente não é todo mundo. Se tu quer vender pra todo mundo, tu vai te ferrar. Eu acho que isso é transicional. É da empresa, né? Eu acho que no começo da Wolf, eu acredito que a gente procurava muito... produto para o cliente. A gente adaptava o produto de todas as formas para encontrar um cliente. Mas hoje a gente procura muito mais o cliente para o produto que a gente tem. Por um momento, mais uma vez, né? Guilherme, meu sócio na Duotalks, fala disso o tempo inteiro quando a gente está dando aula. Que tudo se trata de momento. Então, o momento que a Wolf vive hoje é um momento em que a gente procura o cliente certo para o produto que a gente tem. Então, a gente se posiciona como aceleradora, bicho. Então, para você ser uma aceleradora, você tem que acelerar algo que já existe. Então, a gente não pega o projeto que ele está saindo do absoluto zero. Enquanto se tu falasse comigo há 2 anos atrás, a gente ia pegar qualquer coisa que aparecesse na nossa frente, porque a gente precisava gerar caixa. Momento. De novo. Momento. E aí você tem que ter discernimento, né? Para saber o momento do negócio, porque não dá para tu começar dizendo eu só quero cliente X. Pelo amor de Deus. Pisa no chão, né?
Qual que é o plano dos... Não sei, acho que 10 anos é muita coisa pra gente falar do mercado de tecnologia, mas o que vocês têm enxergado aí pro futuro da Flowbiz? Cara, a gente já tinha um planejamento pré-Sankia já montado para até 2028 e o roadmap de produto, que mudou bastante por causa da entrada na Sankia e por causa da questão de IA também, então mudou bastante coisa. Mas é legal, cara, que a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar esse ano que vem e nos próximos anos, entendeu? Mudou o planejamento estratégico de vocês depois da entrada da Sankia? Cara, não mudou o planejamento estratégico, mas mudou muito o roadmap, porque o cliente... Mudou a estratégia, não o planejamento. Assim, querendo ou não, cara, eu vou entrar no mercado hoje que eu tô entrando no mercado, na verdade, que é um mercado novo, né? A Flowbiz, a gente continua sendo uma solução de e-commerce, só que agora a gente vai se posicionar cada vez mais como uma solução de marketing para negócios. Tu pode ser um e-commerce, tu pode ser uma indústria, tu pode ser um serviço, tu pode ser um atacado, tu pode ser um varejo físico. A ideia é agora a gente abrir o leque. Tu vai atender serviço agora então também? Também. O Wolf vai virar cliente então, pô. Também, calma. O pitch é no final. Brincadeiras à parte, a nossa entrada no grupo, cara, da Sankia é pra gente ser a solução de automação de marketing do grupo, né? Nós vamos lançar agora a integração com a Plumes. A Plumes é um CRM de vendas, então nós vamos ser a ferramenta que nutre lead para cair no pipeline da Plumes. Nós vamos ser a ferramenta que nutre leads e cai no pipeline do SDR lá da MeTime, que é da nossa BU. Um abraço pro Diego Cordovez, o Wagner e o Gabriel lá, que são meus grandes amigos. E também agora a gente tem a Nepo, que é uma solução de IA de atendimento também, que tem o chatbot. Então a Flowbiz entrou na BU de vendas. Qual é a tese da BU de vendas da Sankia? A gente atender toda a jornada do cliente dentro da BU. Então, geração de lead, Flowbiz. Nutrição de leads, Flowbiz. Nutriu o lead, cai no pipeline do SDR do MeTime. MeTime fez a qualificação, completo. Cai no CRM de vendas da Plumes. O cara solicitou atendimento, cai na Nepo. Então, desde a geração do lead até a retenção e a recompra, nós vamos fazer todo esse ecossistema. Então, cara, mudou muito o nosso roadmap e, logicamente, vai mudar o planejamento. Porque eu tenho uma avenida de crescimento gigante agora, que é para vender para um público, braço, né? que é para vender um público que eu não tenho. Sim. Né? E a Sankia hoje tem 40 mil clientes na base. Sim. Né? Então, tu imagina a potência que a gente tem. Então, inclusive, depois que a gente lançou o rebrand, lançou lá pra galera, a galera ficou com medo. Vai mudar a coisa, vai tirar gente. E a mensagem que a gente... mas é natural. É natural, mas a mensagem que a gente deixou pra galera é o quê? Mudamos a potência, mas não mudamos a nossa essência. Então nós estamos muito mais fortes, estamos com uma avenida de crescimento gigante, mas a essência da Flowbiz segue a mesma. Perfeito. A nossa cultura é irretocável. E isso é uma das coisas que o Vini passou para mim e nós passamos hoje com o nosso time, que já tem quase 90 pessoas, né? Muita gente, cara, né? Muita gente. Que é justamente isso, né, cara? A gente tá agora num momento novo da empresa, um ecossistema totalmente novo, mas a nossa cultura, como a gente se posiciona e como a gente lida com o cliente não mudou. Porque quando começa a crescer e entrar cliente novo, o que mais que acontece é a cultura ir se perdendo, a essência se perdendo aos poucos, porque o time vai crescendo, meu time é remoto, meu time é remoto, 75% do nosso time é remoto. Entendeu? Então, assim, tu manter a essência, a cultura da empresa é muito difícil. Semana passada o Zé lá até fez um post lá me citando, que viralizou. Cara, eu me emocionei aquele dia, porque o Zé trabalha no interior de São Paulo, né? O Zé não lida com a gente no dia a dia. Olha como a gente conseguiu transmitir a cultura pra ele, sabe? Com uma ação tão pequena, uma ação tão pequena. Que é uma ação humana, né, bicho? E eu nem notei, pô. Pra mim foi comum, porque é da Flowbiz isso, é da nossa essência. E aquilo, cara, ele gerou, não sei quantas, já bateu 500 mil de alcance de pessoas, entendeu? Viram aquele post de uma coisa pequenininha só porque eu disse pra ele cuidar do Heitor. E aí vai um ponto, eu sei o nome do filho dele. Perfeito. Eu tenho 90 pessoas lá, eu sei o nome do filho do Zé. Eu sei o objetivo que ele tem. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Então, o meu time lá, eu sei o que cada um quer lá. Qual é o próximo passo, qual é o objetivo. Então, assim, cada um, essa utopia que tá lá, todo mundo é uma família, cara, isso não existe. Tá cada um lá pelo seu. Eu nem gosto. Tá cada um lá pelo seu. E o que eu quero na Flowbiz não é que as pessoas trabalhem pra nós ou trabalhem pra mim. Cada um tá trabalhando por si. Só que eu quero que cada um enxergue a Flowbiz como um veículo dele mudar de vida. Perfeito. Seja pra viajar, pra comprar um carro, pra ir pra Europa, pra mudar de casa, não importa. Sim. Mas ele enxergar a Flowbiz como um veículo pra isso, mas se sentir parte. E não eu sou um funcionário. Não. Tu faz parte da Flowbiz, né? Tua essência. E aí eu sempre digo, o principal diferencial nosso, cara, não é tecnologia, não vai ser IA, meu principal diferencial sempre vai ser o nosso time. Até porque é a única coisa que ninguém compra, né? E ninguém muda. Às vezes o pessoal quer comprar, a gente tava falando fora.
Mas é burrice, Às né? vezes o pessoal quer comprar, mas não burrice, pode, é né? burrice. Então, assim, uma das coisas que a gente mais valoriza lá, cara, e sempre fez parte da gente é pessoas, sabe? Qualquer coisa são as pessoas que topam. Gente como centro do negócio, Gente né? como sendo negócio. Então, cara, um dos caras que eu mais admirava que faleceu, o Abílio Diniz, ele falava, uma empresa é 2P, pessoa e processo, pessoa e processo. Boas Perfeito. pessoas, bom processo, tu vai ter uma boa empresa. Sim, a tecnologia só vai vir pra acelerar isso, Tem um cara aqui muito bom de processo, Uhum. então, escolhendo boas pessoas, o teu negócio vai Perfeito. rodar bem. Perfeito. Eu não sou um cara de processo, mas eu sou um cara muito de pessoas. O Vini é um cara de Até porque tu é processo. vendedor, né? O Vini é um cara de processo, né? Uhum. Então, a gente conseguiu, digamos, eu e o Vinícius se complementar, né? E aí o Pita veio ainda para ser o cara da tecnologia. Então, o legal de uma sociedade, que eu já tô entrando em outro assunto, que eu até vi esses dias, até acho que foi o Thales Gomes falando, uns amam, uns odeiam, eu tenho meus bons eu tenho os 2 pontos sobre ele, né? São alguns funcionamentos dele que eu não concordo, que faz parte, mas ele falou uma coisa... Também tem muito do personagem, né? do personagem também, a gente sabe Tem que muito. dá buzz também. Mas se você for ver, cada um deles ali, a trinca deles, cada um tem a sua Com função. certeza, bicho. E nós lá Pô, na e parece que foi assim, parece que montaram, né? aquilo ali. E é um puta trio, né, um cara? puta É um puta trio. E assim, então lá na Flobiz é assim, eu sou o cara de marketing, vendas e parcerias, então eu sou o cara responsável por fazer a empresa crescer. O Vinícius é o cara que cuida da empresa, que cuida da cultura, Manutenção, que né? orquestra tudo. E cara, é um ser humano incrível, então essa parte humana foi ele que criou. E o Pita é o cara que cuida da tecnologia. Uhum. Então cada um cuida do seu. A gente opina um do outro, é lógico, mas cada um tem autonomia para decidir o que vai fazer no seu núcleo. Sim. Então isso, cara, a sociedade é o que a gente brinca, é que nem casamento. Só não tem a parte boa, né? Exato. A parte boa é o dinheiro. Exato. Só que assim... E que normalmente dá merda por causa do Que dinheiro. normalmente dá merda por causa do dinheiro. Mas tu ter sócio, cara, que principalmente tu admira. Então eu admiro... Cara, eu sou literalmente fã dos dois. Uhum. Sou fã do Pita e do Vinícius, sou fã deles, admiro eles demais. E admirar eles e acreditar que eles vão fazer um bom trabalho e vice-versa, acreditar em mim, faz que a empresa rode do jeito que a gente está rodando. Então, os nossos planos agora é crescer mais rápido, mas sem perder a essência da Flow. Né? Tu falou de cultura, agora eu gosto do papo de cultura. A gente tem quanto tempo ainda? Quanto tempo a gente tem ainda? 10? Tá, não tem tanto tempo assim. Mas só pra tocar nesse ponto de cultura, qual que é o maior desafio pra vocês lá em relação à cultura? Cara, 2, tá? Parte remota é um desafio. Então, assim... Tem quantas pessoas no presencial hoje? Na Cara, Flowbiz? lá em Santa Cruz do Sul, na nossa sede, a gente deve ter por volta de 15 pessoas, 18. Uhum. Tá? A gente roda lá bastante gente ainda. Isso lá. dá um sexto do time, né? Mais ou menos. Então, nosso time é bastante remoto. E assim, lideranças lá, a gente só tem o Vinícius e a Roberta, que é a nossa head people, tá lá na sede, né? O resto, todos os líderes lideram remoto. Então, eu tenho líder de relacionamento, líder de suporte, líder de CS, marketing, vendas, canais, todo mundo remoto. Uhum. Produtos também. Os meus líderes estão todos remotos também. 100% deles. Sim. Até porque o escritório da gente Sim. é muito novo, né? Tem 5 É. meses só. Ficou 4 anos no remoto. Então, mas assim, se você tem uma empresa remota, né, você tem, agora o Jeff também tá vindo lá em Curitiba, que eu mandei uma mensagem pra ele também, fiquei bem feliz. Então, assim, é importante você ter um espaço físico Tem que da ter a sua base. empresa. Também acho. Tem que ter a base, sabe? Tem que ter um local. Também E assim, eu trabalhei na Flowbiz do início até ir pra Santa Catarina em 2022, remoto, físico, e depois vim pro remoto. Sim. Então eu passei os dois. Eu gosto do presencial. Eu também, bicho. Eu gosto da cultura presencial, e só que eu me acostumei a ter remoto. Uhum. E eu não sou daquele cara, eu preciso ter galera comigo. Nada disso. Não. Não tem essa vibe. É aptidão. Mas eu gosto de estar com a galera. Eu também. Eu gosto de estar com a galera, energia passa e tal, mas eu também não quero que ninguém vá pro escritório. Poxa, que saco, vai pro escritório. Então não vai, pô. Também então não fica quero. em casa. Então, assim, Uhum. o principal desafio que a gente tem, cara, do remoto é o quê? O remoto, ele te dá uma liberdade, mas tem que saber lidar com essa liberdade. Sim. Tem gente que não tem E não é, maturidade. não é todo mundo que cabe no remoto. Então, muitas vezes a pessoa quer o remoto, não porque ela não quer pegar transporte público, é porque ela quer ficar na moita. Né, trabalhar 6 Famoso horas. dando nó. Dando nó. E é fácil de dar nó hoje, né? É fácil de dar nó, fingir que com tá certeza. trabalhando. Então, você vai fingir que vai trabalhar e você vai fingir que nós vamos fingir que vão estar pagando dinheiro. Tá tudo certo, né? Então, Uma hora a gente para de fingir, né? Mas, cara, o principal desafio da cultura, dessa parte remota, é tu manter a cultura se propagar para as pessoas que estão entrando. Então, querendo ou não, um desafio eu nunca tive turnover.
né? O nosso turnover sempre foi muito baixo, então do último ano, o que a gente mais tem cuidado o turnover sempre foi baixo? Sempre o nosso já deu pico, tá? Muito baixo. A gente já teve pico no turnover. Então, assim, o que mais me preocupa hoje, o desafio da nossa cultura é manter a cultura viva e conseguir que ela se propague com os novos líderes que estão entrando. Então, a gente tem todo um programa lá de PDL, que é em vez de ser PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, é o Plano de Desenvolvimento de Líderes. A gente tem lá um programa interno de desenvolvimento de líderes. Para todo mundo isso? Ou para só quem vocês percebem que tem para quem é líder e para quem quer ser líder. Tá. E para quem a gente está percebendo que pode ir para líder. Tu tem uma pessoa de people lá só? Não, tem a Beta, que é a coordenadora, a Camila, a Stephanie e a Graça. Caraca, 4, tem uma galera, hein? Que muita agora, gente. agora 90 já tá, pessoas, né? Já tá bastante gente. E o principal desafio, cara, é manter a cultura viva, com o time crescendo e com novos líderes sendo formados e cada um nessa casa. E com culturas diferentes, né? E cada um sendo nessa casa. Sim. Esse é o ponto. Culturas diferentes. E o segundo ponto, cara, que eu acho que acontece para qualquer empresa hoje, que é a questão do imediatismo, né? Pra gente que... Geracional, né? Isso é muito complicado. Não é nem só questão de geração, mas hoje, como na internet se vendeu que é tudo muito fácil, que abrir um e-commerce é muito fácil, que crescer na internet é muito fácil, se criou uma cultura que tudo hoje tem que ser mais rápido, mais imediato. A gente é muito imediatista. Cara, alguma coisa não carrega em 30 segundos, a gente já sai da página. Tu faz isso, eu faço isso. A gente é muito imediato. Em 30? Em pau, em só 5 segundos a gente sai da página. O sucesso do dia pra noite leva anos, né? A gente demorou 13 anos pra ser vendido, né? Uhum. Eu demorei 8, eu fiquei 7 anos dando a minha vida na Flowbiz pra virar sócio. Uhum. E quando eu virei sócio, o Vini não me deu aqui as ações, não. Eu ganhei uma parte e fui trabalhando pra ganhar mais. Comprando o resto por força de trabalho. Stock option, exatamente. Isso. Então, assim... são 2 desafios: manter a cultura viva com o time crescendo e remoto, que eu acho que é um desafio muito grande, e cuidar com o contexto geral dos negócios hoje, que é o imediatismo, que eu quero ser... Tem gente lá, cara, que foi promovido um ano e já quer ser promovida no outro. Gente, não acontece assim, né? Não. Eu de estagiário demorei 1 ano e meio, depois para ir para close demorei mais 2 anos, depois para virar sênior demorei mais 3, depois para virar coordenador mais 3, né? E sabe o que é complicado de promoção para empresa que está em processo de desenvolvimento de time? Porque, por exemplo, a gente não tem 90 pessoas, a gente está indo para 19 agora, né? Que é muita gente, pô. É bastante gente. Para uma empresa só de 4 anos, né? Sim. É muita gente. Tá louco? Mas o problema é que em dado momento tu consegue ter um processo de aceleração de carreira muito maior, porque tu precisa de promoção de líderes. E aí o cara acha que porque ele foi promovido naquele primeiro momento rápido, isso vai se manter constante ao longo da jornada dele inteira, entendeu? Exatamente. Só que não vai, porque a empresa precisa crescer para outros lados também. Você precisa criar áreas novas, você precisa investir em outras áreas que não são só pessoas, por exemplo. E inevitavelmente isso faz com que desacelere um pouco a promoção do indivíduo, porque tu tem mais gente no time que vai precisando ser promovida e áreas que vão precisando ser criadas. Esse é um desafio que eu precisei lidar lá por um tempo. Hoje a gente já tem um processo de promoção que ele é menos acelerado. Tirando a Ju, né, que tá aqui, que virou líder em 3 meses. Virou líder em 3 meses. E era área nova, né? Era uma área que a gente não tinha, área de comunicação. Entendeu? O que a gente tem lá, que é muito legal, né, cara, que foi criado pelas meninas lá de People, a gente tem os ciclos de promoção e os ciclos de mérito. Que é a pessoa conseguir ganhar uma valorização salarial sem ser promovida. Isso é bacana. Tá? Porque daí eu mostro pra Ju, olha só, a gente cumpriu, nós temos esse objetivo, né? Falta isso, então você pode melhorar aqui e ali, mas a gente já viu uma melhora. Então você pode ganhar um mérito. Então lá na Flowbiz, até dando esse case pra galera, a gente tem méritos de 6 a 10%, que a gente tem 2 ciclos, em março e em outubro. E o que eu faço? Olha o insight. Eu avalio o segundo semestre da pessoa, e em março a gente faz o PDI, faz o one-on-one. Se ela cumprir o que a gente estava estipulado, ela pode ganhar de 6 a 8% Muito de bom. promoção. Muito tá? Bom. E aí é legal que a gente sistematizou, é processo, março e outubro. E isso gera perspectiva de futuro pro cara, então ele espera por isso. E aí tá num ponto importante que eu ia tocar também, que a gente tá falando de cultura. Cara, sempre mostre pro colaborador o próximo passo. Renovação de esperança, né? Porque assim, a gente precisa ter um objetivo, um goal, um target, entendeu? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo quer ganhar mais. Claro. E todo mundo acha que merece ganhar mais. Né? Então, normal. Até você dar um feedback. É normal. Então, assim, definir que a pessoa, você tá aqui e eu preciso que você faça isso para ir para ali, cara, isso já resolve boa parte do turnover. E isso já nos ajudou muito. Como a gente começou a crescer muito e ter que contratar muito mais rápido, ano passado a gente fez 20 e poucas contratações, 28, 30, e eu perdi 10, 12, 15. Então, na verdade,
Eu tive um retrabalho e um custo. Eu tô falando números, a Beta vai me puxar minha orelha que eu tô falando número errado aqui depois. Mas a gente contratou 20 e poucas pessoas mesmo ano passado. Só que eu perdi 12, 15, não sei o número exato. Então, se tu for ver, o trabalho que eu tive de treinar, de people, Pô, e é muito de coisa, desgastante, hein, bicho? é desgastante. No fim, cara, foi horrível pra empresa. Sim. Porque daí eu tive que repor pessoas que poderiam ter ficado e que estavam muito mais maduras. E aí talvez eu trouxe uma pessoa, às vezes, até mais cara de mercado, que tá entregando menos que a pessoa que tava aqui. Isso tá acontecendo comigo agora. Não que tá entregando menos, mas de trazer gente mais cara de mercado pra repor cargo. Pra repor alguém que a gente poderia ter ficado. Tem uma frase lá que fala, nada é mais caro que trazer uma pessoa nova pra ocupar uma cadeira de quem já tava. Alguma coisa assim, né? É muito caro. É muito caro. Principalmente se forem cargos que exigem maior nível de senioridade. Tipo pessoas de cultura, people, né? Como vocês chamam, a gente chama pessoas de cultura. A gente tá tendo que ir pro mercado. Já foi, né? Já trouxe. Tá contratado. Em breve a gente vai anunciar. Por último, que mensagem que tu deixa? O Lucas, o que o Lucas quer deixar de mensagem para quem assiste a gente, seja empreendedor, seja colaborador, seja dono de e-commerce, o que for. Legal. Que te define até. Cara, assim, se eu for falar pro nosso cliente, pro varejista, pro mercado, fique firme, vai passar. Eu gosto daquela do João passa, né? Fique firme, vai passar e que Deus te abençoe, né? Ele fala assim, tá? É um momento difícil do mercado, então assim, cara, já passamos por outros, então se você é empreendedor, empresário, tá passando por um momento difícil, tá passando por um momento caótico, eu acho que esse é um dos anos que tá colocando à prova, né, os empresários, então assim, não se desespere, fique calmo, baixe a cabeça, trabalha, vai passar, vai dar tudo certo, e essa é a mensagem que eu quero deixar para o empresário. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo, cara, não é nenhuma mensagem de trabalho, cara, é uma mensagem pra gente ser um pouquinho mais humano. A gente tá, como a internet trouxe muito pra nós o individualismo, tá cada um hoje querendo ser o seu, ser melhor que o outro, ou ser o que mais tem seguidor. Assim, a gente tá criando uma galera mais jovem, cara, que precisa muito de aprovação, sabe? A gente precisa muito que alguém vá lá e comprove, né? O pessoal fala, até me fugiu a palavra, né? Não é nem aprovação que eu queria falar, mas talvez isso me ajude, né? Aprovação é a palavra que eu quero usar. Mas ela precisa muito de que alguém fale para ela. Reconhecimento, assim por diante. Então, a gente está criando muita gente hoje. Acho que em rede social é bastante aprovação mesmo. E aprovação é a palavra. Isso, a gente quer muita aprovação hoje e eu sinto que a gente está cada vez um egoísmo muito maior, sabe? Sim. E quando a gente começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, começa a ter negócio, a maior armadilha que tem é o ego, sabe? A maior armadilha que tem é o ego. Também acho. Então, assim, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é humildade, a gente ser mais humilde, ser mais solícito, ser mais humano, porque o mundo precisa de mais gente assim, sabe? O mundo precisa de gente mais humana, que olha mais pro outro, que queira um mundo melhor e que queira crescer sem eu precisar tomar o do Augusto. Eu quero crescer, eu quero melhor para mim, para minha empresa, eu quero ganhar dinheiro. Eu poderia dizer, pô, vendi pra Sanka, cheguei. Não, a gente quer muito mais, a gente vai crescer muito mais. Para nós ainda é só o começo, eu falo muito isso, mas sem tirar de ninguém. Sem falar mal de concorrente, sem tirar gente de outra empresa, sem criticar os outros. Eu não preciso vender o meu negócio, eu não preciso falar mal do meu concorrente para vender o meu. Nenhum. Eu consigo vender o meu negócio falando bem do que eu faço. Vira politicagem, né, bicho? Do que política eu faço. É assim, então, né? Política é assim. Então, a mensagem que eu queria deixar para todo mundo é justamente essa. Tu pode crescer, ser melhor, querer ser melhor, mas não querer ser melhor que o outro. Eu quero ser muito melhor do que eu sou hoje. Sim. Muito melhor. Mas eu não quero ser melhor que o Augusto. Sim. Eu não quero ter essa arrogância, prepotência de ser melhor que você. E sim crescer e ser melhor do que eu mesmo, mas sem tirar do outro e sem julgar o outro. Acho que essa é a mensagem importante para deixar para todo mundo. Baita mensagem. E onde que a gente encontra? As pessoas querem te seguir, te acompanhar a Flowbiz. Legal. Tuas redes. Cara, é Lucas Brum, rede social é Lucas R. Brum, R de rocha, não é de rato, tá? Lucas Rocha Brum, Lucas R. Brum, você pode me achar lá no Instagram, no LinkedIn. Te confesso que TikTok eu uso muito pouco, vou ter que começar a usar, né? Que é importante para nós como empresários estarmos antenados. Apesar de eu usar muito pouco, é uma rede que está crescendo bastante. Flowbiz é flowbiz.com.br, nas redes sociais você vai achar por Use Flowbiz, que eu tive a dificuldade de achar o arroba, né? Ficou quase uma marca de moda, né? Use Flowbiz, mas você pode usar Flowbiz também. Então, pessoal, collab com marca, né? Vocês têm camisa de collab com marca? Temos com as manhas, com o Né das Mães aqui, deixar uma mensagem aqui pra ele também. Inclusive, eu tô com uma ali que eu vou usar lá amanhã. Top. Então, quem quiser Flowbiz, use Flowbiz ou Lucas R. Brum, você pode nos achar. Se você tá com dificuldade no teu e-commerce, seu negócio, quer se relacionar melhor com o teu cliente, quer
aprender de fato a como se relacionar com o teu cliente que você muitas vezes não sabe, acha que está fazendo CRM, você está disparando e-mail marketing, que também é importante, eu tenho certeza que eu e a Flowbiz podemos te ajudar. E eu não vou, sabe, eu não indico coisa ruim, né? Mas a gente usa MailBiz para 95% dos clientes da nossa base. E os que não usam é só porque não quiseram, porque a gente indica para todo mundo a Flowbiz, né? Então é a plataforma oficialmente parceira da MailBiz. Sempre tem gente que não quer ter resultado. Sempre tem. Por isso é que a gente tem que ser um pouco de empresa de educação, para ensinar esse cara a contratar o correto. Mas é isso, cara. Obrigado demais. Tamo junto. Obrigado, irmão. Até a próxima. Galera, muitos insights por aqui. Assistam. A gente vai voltar a ter mais recorrência com os podcasts aqui da UF, beleza? Obrigadão. Valeu.